Olá, eu sou o João Lucas Santos Pimentel e esse é o meu trabalho da oficina 2 de desenvolvimento full stack do módulo básico, um site com HTML e CSS com o tema Um Lugar que eu gostaria de conhecer. Para começar, o meu site, o tema dele é sobre o Pernambuco e temos aqui as 3 páginas principais, a Index, a Informações Gerais e a História do Pernambuco. Na Index, temos a tag doctype.html para indicar ao navegador o tipo de documento, a tag HTML, a tag header, que dentro dela temos a tag meta_char7 para indicar o teclado, title para botar um título na nossa página, duas tags de link, uma indicando o ícone da página, a imagenzinha, e o outro linkando com o nosso documento CSS, o Style CSS. Depois temos a tag body, com o background sendo Recife à noite. Depois temos a tag de tabela, tag table, com o identificador de menu. Dentro dela temos o nosso menu, nosso menuzinho, referenciando com links das respectivas páginas que formam o nosso site. Depois temos o H1, o títulozão, com o ID principal e o título é Pernambuco, uma imagem da bandeira de Pernambuco, uma lista por definição, onde temos aqui alguns tópicozinhos sobre as outras páginas, a de informações gerais e a da história de Pernambuco, um spam com a classe início, que compreende 2 parágrafos, que são parágrafos de bem-vindo, que dizem bem-vindo ao usuário, basicamente. Uma div com a classe container, que compreende 3 imagens sobre o estado. E essa é a primeira página. Na de informações gerais, temos quase a mesma coisa, só que temos aqui uma OL, uma lista ordenada, que conta basicamente algumas curiosidades sobre o estado, e uma tag de forma, uma tag de formulário, que informação. Caso o usuário tenha outra informação, digite ela abaixo. Temos aqui os inputs para o usuário colocar, no caso o input do espaçozinho para ele colocar, e o input do valor, enviar, o input do botãozinho de enviar. E essa é a página de informações gerais. E por último, a página da história de Pernambuco, onde temos aqui algumas coisas básicas, como menu, um H1 dizendo a história de Pernambuco, um títulozão com a história de Pernambuco, uns parágrafozinhos acompanhados de imagens respectivos ao conteúdo desses parágrafos, e uma UL, uma lista não ordenada, que conta aqui também compreende aqui curiosidades sobre o estado. E é isso a página 3. Agora vamos para o nosso arquivo CSS, onde eu fiz a estilização dessas 3 páginas. O nome do meu arquivo CSS é style.css. Já começamos aqui editando o ID principal. No caso, editando o ID da primeira página, a página index. Para editarmos IDs no CSS, temos que colocar uma hashtag e o nome do nosso ID. Colocar entre chaves e dizer aqui as informações. No caso aqui, a cor, o alinhamento e a fonte, no caso a aparênciazinha do nosso texto. Em seguida eu editei a tag de body, que vale para as três páginas, que no caso é a posição do background, no caso é left, esquerda, o background repeat, no repeat para a imagem de fundo não se repetir, background size cover, para a imagem de fundo
se, se adaptar ao tamanho da nossa página. Em seguida eu editei os parágrafos, sua cor, né? O alinhamento do texto no centro, margem, a sua margem para a esquerda é de 30 pixels, ou seja, ele se distancia da esquerda 30 pixels, a sua fonte, a sua aparênciazinha, a sua borda, que é nenhuma, e a sua imagem de fundo, que é azure, essa cor aqui. O nosso ID de menu, TRs e TDs, tem a mesma configuração. É margem top, a distância do topo da página é 15 pixels. A margem left, a margem da esquerda, a distância da esquerda, 15 pixels também. E padding left, a distância do conteúdo interno para a esquerda, 5 pixels. E a borda, 3 pixels com a cor sólida preta. O nosso formulário tem só uma configuração, que é a configuração de cor, é a aqua. Os nossos H1s, os nossos títulosões, o alinhamento deles é no centro. Sua cor é essa meio alaranjada. E essa é a sua fonte, a fonte do seu texto. As imagens, a configuração das imagens é assim: display block, margin left, a distância da esquerda é automática, a distância da direita é automática também. Isso deixa as imagens centralizadas. O seu tamanho é 10%, sua borda é 5 pixels e o estilo da sua borda é Grove. A classe de container, no caso a classe dessa div aqui, dessa div container, a configuração dela é a seguinte: display flex, que é para as imagens elas se distribuírem de uma forma flexível na página. Justify content, space between, espaço entre eles. O seu tamanho é 1600 pixels, sua margem left e sua margem right automáticos, deixando as imagens centralizadas. Listas ordenadas, listas não ordenadas e listas por definição têm as mesmas configurações. No caso, a cor de fundo azure, tamanho do background 80 pixels e a sua cor sendo marrom. O nosso formuláriozinho, a configuração dele é assim: a cor é preta, o display é block, a margem é 16 pixels, ou seja, ele se distancia 16 pixels das bordas da página, a sua fonte é fantasy e a sua imagem de fundo, a cor da sua imagem de fundo é azure. O nosso input, ou seja, o espaçozinho, os espaços, o espaçozinho onde o usuário vai colocar a informação dele, e o botão de enviar, eles têm a mesma configuração. No caso, display block, margin left alto e margin right alto, que deixa eles centralizados. E por último, a classe de início, no caso a classe dessa span aqui, a configuração dela é o seguinte. Eu esqueci de falar que para classes, a gente edita classes assim. A gente coloca um ponto e o nome da nossa classe, parecido com um ID. A diferença é que tem um ponto aqui. Mas continuando, a configuração desse ID é assim: o estilo da borda é Grove, a borda é 2 pixels, a cor é beige, a borda é... Fiz aqui um negócio meio estranho, calma aí. Pronto, acabei editando um negocinho aqui. A cor de fundo da classe é beige. E a cor aqui, que a cor acabou ficando como a cor do texto, do conteúdo, já que ela compreende 2 parágrafos, como black, como preto. E é isso. Essa foi a edição, a minha página web, o meu site com HTML e CSS, e eu vou mostrar aqui o resultado final para o senhor. Estamos aqui na
página Index. Temos aqui o títulozão, né? Pernambuco. Aqui temos o nome, né? Pernambuco. E o ícone da bandeira. Temos aqui a imagem, né, da bandeira. A lista por definição, contando as informações gerais, o que encontraremos nas informações gerais e na história. Os parágrafos de boas-vindas e as 3 imagens aqui da classe início. E também a imagem de fundo, né? Que é uma imagem de Recife à noite. Temos aqui o nosso menu linkando com as outras páginas. Vamos agora para a página de informações gerais. Na página de informações gerais não tem muita coisa. Só temos aqui uma lista ordenada com algumas informações sobre o estado, né? E o formulário para caso o usuário, a pessoa que está acessando o site tiver outra informação, digitar ela nesse espaçozinho. E agora vamos para a última página, que é a página sobre a história do estado. E temos aqui a história de Pernambuco, o título. Temos aqui, né, os parágrafos contando um pouco da história. E as imagens aqui. E as imagens referenciando os conteúdos que tem em cada parágrafo. Além disso, temos um títulozão aqui, curiosidade sobre o estado, que acabou ficando meio um pouquinho ilegível, né? Mas não tem muito problema. Temos aqui a lista não ordenada com algumas curiosidades extras sobre o estado. E é isso. Essa foi a minha página web da Oficina 2, o meu site, né? Da Oficina 2. E é isso, professor. Espero que o senhor tenha gostado. E é isso.